Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo. Acompanhe mais uma edição do seu jornal com as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Gratidão, agradecimento a você que sempre deixa o seu comentário, o seu incentivo, participa ainda do chat ao vivo, nos conta de que lugar abençoado do Brasil e do mundo você nos assiste. Lembramos, inscreva-se em nosso novo canal, JB News. O link está na descrição. Vamos agora às notícias desta edição. Um dos assuntos muito comentados é o diagnóstico positivo para Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. Toda a agenda do presidente foi cancelada. O presidente Jair Bolsonaro, que havia informado na segunda-feira que estava com sintomas, febre de 38 graus e já estava tomando hidroxicloroquina e azitromicina e que havia feito novo exame para detectar se foi infectado, divulgou o resultado do exame. Resultado positivo, divulgação feita na terça, dia 7, nesta terça. Bolsonaro é considerado integrante do grupo de pessoas que apresenta risco maior de desenvolver forma grave da doença por já ter 65 anos. No entanto, tudo está correndo bem com a saúde do presidente, embora infectado. Os que tiveram contato com o presidente nos últimos dias passaram a ser monitorados por suspeita de contaminação e com a realização de exames. Além da família do presidente Jair Bolsonaro, que vive com ele no Palácio da Alvorada, incluindo a primeira-dama Michele, e ainda os funcionários da presidência que tiveram contato, e as últimas pessoas que o presidente Bolsonaro teve contato foram com o presidente do Inmetro, Marcos Heleno, com o vice-presidente de Assuntos de Segurança da NTC e Logística, Roberto Mira, com os ministros Paulo Guedes da Economia, Augusto Heleno do GSI, Braga Neto da Casa Civil, Jorge Oliveira da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo, José Levi Melo da Advocacia-Geral da União e com o secretário especial da Cultura, Mário Frias. Também tiveram contato nos últimos dias, mais precisamente no sábado, em um almoço na casa do embaixador americano no Brasil, o próprio embaixador Todd Chapman e sua esposa, que mantiveram o isolamento depois, agora que testaram negativo para coronavírus. Também Lorenzo Harris, adido de Defesa dos Estados Unidos, Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos, e o deputado Eduardo Bolsonaro. Ainda no sábado, dia 4, o presidente teve contato com várias pessoas em Santa Catarina, incluindo a vice-governadora do estado. Vale ressaltar que ali em Santa Catarina, o próprio governador de Santa Catarina já estava com Covid-19, por isso não recepcionou o presidente. A jornalistas, o presidente anunciou e comentou o resultado positivo e também falou sobre a escolha do novo ministro da Educação. Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então? Deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né, dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. Azitromicina também? Também azitromicina. Todo aquele composto, né, foi ministrado e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obviamente as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro. Te surpreendeu o resultado? Não, eu confesso que eu achava que já tinha pego lá atrás, né? Tendo em vista a minha atividade muito dinâmica perante a população. E digo mais, eu sou o presidente da República e estou na frente de combate. Eu não fujo a minha responsabilidade, nem me afasto do povo. Eu gosto de estar no meio do povo. Então, tendo em vista esse meu contato com o povo, foi bastante
intenso nos últimos meses, eu achava até que já tivesse contraído e não percebido, como a maioria da população brasileira contrai o vírus, não percebe o problema, né, a contaminação. Eu esperava que tivesse acontecido comigo. Mas confesso a vocês, se não tivesse feito o exame, tivesse tomado a hidroxicloroquina como preventivo, como muita gente faz, eu estaria trabalhando até, e obviamente poderia estar contaminando gente, né? Essa foi a minha preocupação de buscar fazer o exame na própria segunda-feira, para evitar o contágio de terceiros. Vou ficar despachando por videoconferência e alguns papéis eu vou assinar aqui, eu não vou poder fugir a essa rotina. Como o senhor se sentiu hoje pela manhã? O senhor me falou que teve apenas 36 de temperatura, não é isso? Baixou para 36,7, né? Baixou bastante, eu tô bem, estou normal. Em comparação a ontem? Em comparação a ontem, estou muito bem, estou até à vontade de dar uma caminhada por aqui, eu não vou fazê-lo, né, por recomendação médica, mas eu estou muito bem, acredito isso aí, não só o atendimento que eu tive aqui dos médicos, mas pela forma como ministraram a hidroxicloroquina. As pessoas que tiveram contato com o senhor aqui no Palácio Alvorada, inclusive a primeira-dama, ela fez o exame já? Parece que ela fez, né? Acabou de fazer o exame. Ela é a primeira suspeita, né? Afinal de contas, está comigo aí grande parte do dia. Participamos de muitas atividades juntas. Pretende escolher o ministro da Educação nos próximos dias, presidente? Olha, é um ministério bastante complexo. Eu espero hoje, vou ter mais um contato com um candidato do Estado de São Paulo. Talvez seja ele. Temos como reserva até o Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara. 01 de academia, 01 de ESAO, de FEME. E confiança em primeiro lugar, você não pode fugir disso daí. É uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de organização. Em poucos dias estudou o Ministério da Educação, trouxe para mim, apontou os problemas. Seria uma pessoa excepcional, mas vão cair em cima dele por ser major do Exército. O pessoal acha que tem militar demais no governo. Mas até brinquei com ele, como somos paraquedistas, é um excepcional reserva para essa situação. E muitos brasileiros ficaram indignados com uma campanha feita por extremistas nas redes sociais denominada Força Covid, em uma provocação ao presidente Jair Bolsonaro, desejando até sua morte. Além de Força Covid, outros comentários repercutiram, como o do apresentador Danilo Gentili, que meio em tom de piada, afinal também é humorista, publicou: Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento. A presidente nacional do PT e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, ironizou escrevendo: há de ser nada, ele foi atleta, se tiver, será uma gripezinha, em referência às palavras ditas pelo próprio presidente no início da pandemia. Outro que causou revolta foi Noblat, colunista da Veja, ao postar uma série de ataques no Twitter e o seguinte: Dona Michele tem poucas chances de ter sido contaminada pelo marido, a tempo que mantém distância prudente dele. E aí vários comentários condenando a publicação de Noblat e com indignação inclusive. Enquanto isso, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse nesta terça que a entidade espera que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro esteja bem e se recupere rapidamente da Covid-19. Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação e assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, protestou: esquerdista subindo Força Covid. Se alguém que não é de esquerda fizer qualquer referência desse tipo com a doença, a esquerda surta, pedem prisão fácil, seria no mínimo bloqueado nas mídias. Mas Força Covid, para ele está jóia, não há diálogo possível com essa renca de zumbis. Até mesmo o escritor Paulo Coelho, um crítico ao presidente Bolsonaro, se manifestou contra o Força Covid. Força Covid, desejando a morte de Jair Bolsonaro, se compara em baixeza a imbecil do cidadão não engenheiro civil formado. Muito melhor que você, ou a barbaridade dita por Bia Dória sobre desabrigados. Não percam a dignidade, não façam isso, escreveu Paulo Coelho. E até o youtuber Felipe Neto publicou: torcer ou mesmo fazer piada pela morte do Bolsonaro te coloca na mesma caixinha de tudo que estamos tentando destruir no Brasil,
confirmando que ele faz parte do conjunto de pessoas que tentam destruir aqui no Brasil. E o deputado federal Sóstenes Cavalcante, DEM Rio de Janeiro, condenou as atitudes de quem aderiu ao movimento. O ódio de alguns é fonte de fé e ânimo para não desejarmos o mal a ninguém. Outro que comentou foi o vereador do Rio e filho do presidente Carlos Bolsonaro. A imensa quantidade de pessoas pedindo a morte do chefe do executivo neste momento deveria ser motivo de solidariedade imediata dos líderes dos outros poderes. Mas o que vemos novamente é a seletividade da indignação e ninguém chama os tais desumanos de robôs. Não terão êxito, publicou Carlos Bolsonaro. Outro filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, agradeceu as mensagens de força e orações do Brasil e do mundo. Vamos superar mais essa, disse Eduardo Bolsonaro. E falando em corona, o prefeito de Manaus, o tucano Arthur Virgílio Neto, é outro que está infectado e causou polêmica. Internado em Manaus com Covid-19, o prefeito de Manaus pediu e já foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Na internet, a cobrança veio para o particular e para o renomado hospital para tomar cloroquina. E o povo de Manaus, como fica? O prefeito, que está se recuperando bem e não deve ocupar UTI. Mas uma das mais polêmicas declarações foi feita por um colunista do jornal Folha de São Paulo, quando afirmou que torce para Bolsonaro morrer. O colunista Hélio Schwartzman, do jornal Folha de São Paulo, explicou com todas as letras por que deseja isso ao presidente. Torço para que o quadro se agrave e ele, literalmente. Nada pessoal, continua. Para Hélio, a ausência de Bolsonaro significaria que já não teríamos mais um presidente minimizando a epidemia e sabotando medidas para enfrentá-la. Isso salvaria vidas? Questiona. E ele faz citações sobre quando o presidente tentou minimizar o pavor na mente da população, ao que ele, o jornalista, o colunista, condena como se desconhecesse por completo o estrago psicológico que certos veículos de comunicação estão fazendo na mente dos brasileiros, com uma explosão de casos de depressão profunda e quadros de ansiedade e outros distúrbios e transtornos. Mas, segundo ele, ficaria muito mais difícil para outros governantes irresponsáveis imitarem seu discurso e atitudes, o que presumivelmente pouparia vidas em todo o planeta. Bolsonaro prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida, finaliza o colunista do jornal Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, que certamente agora vai reclamar de ataques e perseguição contra o jornalismo, e, se duvidar, vai até nos tribunais internacionais reclamar por perseguição à imprensa, caso apoiadores do bom senso, do equilíbrio e do presidente venham comentar com 10% do exagero a que ele se prestou nesta opinião. Isso definitivamente não é imprensa, não é jornalismo, não é bom senso, não é equilíbrio, não faz bem para o Brasil, para o presidente e muito menos para o próprio colunista. É lamentável. E o Partido dos Trabalhadores teve 9 contas desativadas no WhatsApp nas últimas 2 semanas por envio automatizado de mensagens e denúncias de spam político. Gleisi Hoffmann confirmou à imprensa a informação e relacionou o fato ao projeto de lei das fake news, que o partido apoia. Mas a plataforma do Facebook, diz ela, que gerencia o WhatsApp, não apoia. Para Gleisi, o partido pode ter sofrido represália da plataforma. Não dá para a gente afirmar que seja uma represália, mas com certeza o Facebook tem lado, um posicionamento político e um posicionamento em relação ao projeto de lei. Não devem estar contentes com ele, declarou. A petista também acusou o Facebook de não ser transparente. O bloqueio desses canais ocorreu justamente dias depois que iniciamos o abaixo-assinado pelo impeachment de Jair Bolsonaro, como muitos apoiadores e entidades. De nossa parte, temos muita desconfiança do que está acontecendo, finalizou. É engraçado que de tudo o que acusam Bolsonaro, aí de fake news, de publicação em massa de mensagens, no final das contas, as provas são todas contra os próprios acusadores.
E com tantos assuntos realmente importantes para a nação, projetos e reformas fundamentais que estão engavetadas há anos ou até décadas, lá vamos nossos parlamentares a dedicar tempo a algo que até representante da ONU relatou ser uma afronta à democracia e à liberdade de expressão. É que a Câmara dos Deputados está começando a discutir os procedimentos para a tramitação do projeto de lei das fake news, mais conhecido como PL da censura. Apesar da pandemia de coronavírus, a ideia de parte dos parlamentares é que o controverso projeto seja votado ainda em julho. Maia, o presidente da Câmara, é a favor. Esse projeto só beneficia uma ala dos políticos, gente. A dos políticos corruptos. Essa é a verdade. E outras autoridades e corruptos por aí que precisam esconder suas falcatruas. Eles não desejam que o povo brasileiro saiba e que nem o povo discuta e cobre a respeito das safadezas que uma verdadeira gangue de safados fez e muitos ainda fazem neste país com o dinheiro do povo. Essa é que é a verdade. Só interessa a essa classe de políticos que tem apanhado nas redes sociais graças a muitas atividades ilícitas que praticam, suspeitas que só não são punidas pela justiça. Mas o povo já abriu o olho faz tempo, só que agora querem amedrontar e calar a discussão que o povo faz no WhatsApp, nos grupos, nas redes. Claro, senão daqui a pouco só serão eleitos os que realmente merecerem. E uma grande parte dos que aí estão certamente não merecem o lugar que ocupam. Por isso, a informação livre, a manifestação livre do povo representa um perigo para eles. E a respeito ainda de censura, o jornalista Alexandre Garcia tem criticado o silêncio das entidades supostamente representantes do jornalismo sobre a prisão do seu colega de profissão, jornalista Oswaldo Eustáquio. Impedir o exercício da profissão de jornalista simplesmente rasga o artigo 220 da Constituição. Aliás, a Constituição está sendo rasgada a todo momento no inquérito das fake news ou do fim do mundo, como nomeou o ministro Marco Aurélio. Estão tirando o direito à opinião, à liberdade de expressão, ao sigilo da fonte e à privacidade. Mas o que me horroriza é o silêncio das entidades supostamente representantes do jornalismo. É um silêncio sepulcral. Eles estão se enterrando, afirmou o jornalista, um dos mais queridos do Brasil, Alexandre Garcia. E uma ação bem importante do governo federal foi o lançamento de um plano de contingência para pessoas com deficiência em meio à pandemia do coronavírus. O projeto é coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De acordo com a pasta comandada pela ministra Damares Alves, a meta é garantir a saúde e promover condições socioeconômicas dignas para a população com deficiência, grupo com grande vulnerabilidade à Covid-19. Durante a cerimônia de lançamento, um decreto foi assinado para instituir um grupo de trabalho interinstitucional que irá propor um modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência. O plano também engloba ações que promovem a divulgação de informações e recomendações sobre a acessibilidade e demais preocupações relacionadas às pessoas com deficiência e doenças raras no contexto do corona. Nenhuma pessoa com deficiência ficará para trás. E neste tempo de pandemia, é todo mundo cuidando de todo mundo. Obrigada a todos os ministros que, de forma transversal, neste tempo de pandemia, têm cuidado das pessoas com deficiência no Brasil. Obrigada, General Braga Neto, pela sua liderança no comitê. Obrigada, Primeira-Dama, por seu empenho. Obrigada a todos os ministros. Obrigada, presidente Bolsonaro, por ter feito deste governo o governo inclusivo. Esta pandemia alterou nossas rotinas. Ao mesmo tempo, nos fez agir com urgência para garantir a sobrevivência de muitos brasileiros que se encontram em situação de rua ou desempregados. Não podemos fechar os olhos para essas realidades.
Não podemos negar ajuda. Nosso dever como cristãos é estender as nossas mãos voluntárias. Este plano de contingência vai ajudar os mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. De modo imediato, o plano conta com ações que serão realizadas por intermédio do programa Pátria Voluntária para garantir o complemento alimentar de um grande número de pessoas com deficiência. Além disso, o Pátria quer oferecer soluções ao longo prazo para essas pessoas, disponibilizando cursos acessíveis para a inserção no mercado de trabalho. Como eu já disse antes, a deficiência não é sinônimo de limitação. Com as ferramentas certas, a pessoa com deficiência pode chegar aonde quiser. Vamos apoiar negócios sociais que atendam ou sejam liderados por pessoas com deficiência e também disseminar oportunidades de voluntariado voltadas a esse público. Cada um de nós pode fazer algo para ajudar o próximo, mas juntos podemos transformar realidades. O voluntariado é o caminho para um Brasil mais justo e inclusivo. Conto com o envolvimento de todos nessa luta e hoje, ao completar 5 anos a lei da LBI, eu quero fazer um desafio, ministra Damares, aos nossos senadores e deputados, que cada um deles contrate uma pessoa com deficiência. E nós iremos lá tomar um cafezinho para poder celebrar juntos essa vitória. Meu muito obrigada e que Deus abençoe a nossa nação. E polemizaram as declarações dadas por Sérgio Moro durante a entrevista, quando foi questionado sobre as eleições presidenciais de 2022. Sem dizer se pretende ser ou não candidato à presidência na próxima disputa, Moro disse que vê o Brasil com bons nomes para concorrer nas próximas eleições. E deu seu palpite, confirmando aquilo que apoiadores de Bolsonaro já desconfiavam. Tem o Luciano Huck, disse Moro. Tem o governador de São Paulo, João Dória, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. E conclui, eu sinceramente acho que o Mandetta fez um trabalho no Ministério da Saúde durante a pandemia fenomenal. Não faltam candidatos. O país tem bons nomes, disse Sérgio Moro, sem relacionar em nenhum momento Bolsonaro. Moro disse apenas que quer continuar participando do debate público. Para tanto, eu não preciso ter um cargo, eu posso continuar falando, disse o ex-ministro, ex-juiz. Os Estranhos e os Familiares, uma história de autoria desconhecida que conta sobre uma mulher que estava muito apressada. Ia quase correndo pela rua e de repente trombou com um estranho. Oh, me desculpe, por favor, falou imediatamente. E o estranho logo disse, ah, desculpe-me também. Eu simplesmente não a vi. Ambos foram muito educados um com o outro, a mulher e o estranho. Então se despediram e cada um foi para o seu lado. Mais tarde, naquele mesmo dia, a mulher estava fazendo o jantar e seu filho parou ao seu lado tão silencioso que ela nem o percebeu. E quando se virou para pegar algo, levou um susto e deu a maior bronca no menino. Saia do meu caminho, filho! Não tenho o que fazer para ficar aí parado? Ela disse aquilo com tanta aspereza que o filho foi embora, certamente com seu pequeno coração partido. Ela nem imaginou o quanto havia sido rude com ele. Quando foi se deitar, sua consciência começou a acusá-la. Como podia ter sido tão delicada e cortês com um estranho e tão indelicada com o próprio filho? Não conseguia conciliar o sono e levantou-se para tomar um copo d'água. Seu coração ficou apertado quando viu ao lado da porta algumas flores e um bilhete do filho com os seguintes dizeres: Mamãe, estas flores são para você. Eu as encontrei no jardim e as colhi, porque as achei tão bonitas como você. A mãe sentiu o coração apertado quando soube o motivo pelo qual o filho estava parado ao seu lado na hora em que ela o expulsou da cozinha. Com vergonha de si mesma, dirigiu-se ao quarto do garoto que dormia. Ajoelhou-se ao lado da cama, passou a mão em seu rosto e falou com ternura:
Acorde, filhinho, acorde. Estas são as flores que você pegou para mim? E o menino, um tanto sonolento, respondeu: sim, mamãe, eu mesmo as escolhi. A cor-de-rosa, a amarela e a azul. Eu sabia que você iria gostar, especialmente da azul. E eu fiquei quietinho ao seu lado para não estragar a surpresa. Mas acabei assustando você, mãe. Mesmo sabendo que você não fez por mal, mamãe, não consegui conter as lágrimas que rolavam em meu rosto. Filho, eu sinto muito pela maneira como agi hoje. Eu não devia ter gritado com você daquela maneira. Ah, mamãe, não tem problema. Eu amo você mesmo assim. Eu também o amo, filho, e adorei as flores, especialmente a azul. Cenas como essa são muito comuns em nosso dia a dia, não é mesmo? Na sua casa. Tratamos os estranhos com tanta delicadeza que passamos por pessoas bem educadas. No entanto, dentro da nossa própria casa, no trato com os nossos familiares, às vezes somos rudes e intolerantes. Alivie seu coração. Vamos tratar a todos com respeito, especialmente nossos familiares. Pense nisso e que Deus abençoe a você e a sua família.